Olá pessoal, firmes e fortes, animados, eu sou o professor Matheus, eu vou falar para vocês a nossa primeira videoaula sobre divisão. Vamos primeiro entender o que é divisão. Divisão nada mais é que uma das 4 operações onde ela se caracteriza em dividir algo em partes iguais. Por exemplo, se eu tiver 4 objetos e quero dividir esses 4 objetos em partes iguais, cada parte vai receber a mesma quantidade, ou seja, se eu tenho 4 tubinhos de cola, se eu dividir por 2, serão 2 para cada lado. Isso é a ideia de dividir, repartir sempre em partes iguais. Isso a gente vai ver durante o nosso processo de conteúdos, que nem sempre vamos dividir em partes iguais em números exatos. Algumas vezes o nosso quociente, que a gente vai falar mais para frente, vai ser um número decimal. Então vamos primeiro entender a estrutura de uma divisão. O que acontece? Uma divisão, ela se caracteriza por esse algoritmo, aonde eu tenho alguns procedimentos. Eu tenho um dividendo, o número que vai ser dividido. Eu tenho o divisor, o número que está dividindo. Eu tenho o quociente, que é o número do resultado da divisão. E eu tenho o resto, que é o processo final. E aí eu tenho que entender algumas ideias. Primeira delas, se eu quero verificar qual é o valor do dividendo, eu tenho que fazer uma operação inversa. Mas antes de eu fazer essa relação fundamental, vamos relembrar um pouco do nosso processo de divisão. Primeiro, eu tenho o nosso dividendo, o nosso divisor. Eu vou encontrar o nosso quociente e o nosso resto. Para fazer isso, eu vou ter que lembrar alguns processos de multiplicação. Lembrar os nossos conteúdos lá do 4º ano, do 3º aninho, também do 2º, que a gente aprendeu a ideia de multiplicar. Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar a casa da centena aqui. A casa da centena é o número 9. Ela é maior que o nosso divisor. Ou seja, eu vou ter que pensar em algum número da tabuada do 5 que seja igual ou próximo a esse número. O nosso número mais próximo seria o próprio número 1. 1 vezes 5 é o próprio 5. Tudo bem até aí? Agora a gente vai fazer uma operação inversa, que é a operação de subtração. Então, 9 menos 5, 4. Desce 2. Fica no número 42. E agora eu tenho que pensar algum número na tabuada do 5 que chega próximo a 42 ou da 42. No mais próximo vai ser o 8, que vai ser 40. Pessoal, em alguns casos vocês vão ver que tem gente que faz direto, tem gente que faz passo a passo. Os dois algoritmos estão certos, tá? Tem gente que faz o cálculo mental, que já teria colocado o número 4, tem gente que não. Os dois, de qualquer forma, vai ser dado certo numa questão de vestibular, numa questão de prova, em qualquer outro método avaliativo. Então vamos lá, 42 menos 40 vai ficar 2. Desce quanto? Desce o 5. Qual o número na tabuada do 5 que dá 25 e chega próximo? É o próprio 5. Aqui vai ficar 25, vai restar 0. Aí agora a gente vai analisar. Quem é o nosso dividendo? Nosso dividendo não é o 925? Quem é o nosso divisor? O 5. Quem é o nosso quociente? O 185. Quem é o nosso resto? O 0. Aí eu pergunto para vocês, mas calma aí, professor, como eu vejo se eu acertei ou não? Pessoal, para vocês verem se você acertou ou não, vocês vão fazer o processo de verificação. Para vocês fazerem o processo de verificação, vocês vão fazer o seguinte. Se eu quero verificar se está certo, eu vou ter que encontrar o meu dividendo. O dividendo eu vou colocar como um Dzão, um D maiúsculo, igual ao meu quociente. Quem é o meu quociente aqui? Não é o 185, que está debaixo da chave? 185. Vezes, quem é o meu divisor? O divisor não é o 5? Mais o meu resto, que é 0. Resolvendo isso, aí eu vou fazer 185 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 8, 40. 40 mais 2, 42.
5 vezes 1, 5, com mais 4, 9. 925. Aqui, ó, 925. Mais 0, o nosso dividendo é 925. Ou seja, nosso exercício está correto. Então a gente pode entender o seguinte, que essa é a estrutura do algoritmo da divisão. Esse é o processo, essa é a relação fundamental. Eu tenho que pegar o meu quociente vezes o meu divisor, mais o meu resto tem que ser igual ao meu dividendo. Então, sempre lembrar desse passo a passo. Caso aconteça de algum número não seja o valor próximo, ó, por exemplo, se eu for pegar um número 122 e dividir por 2, vai acontecer o seguinte, o meu valor da casa da centena é menor que o meu divisor, ou seja, eu vou ter que unir as casas, é como se fosse pedir emprestado. Agora eu tenho 12. O 12, existe algum número na tabela do 2 que dá 12? Tem, o próprio 6. Então vai ficar 2 vezes 6, 12, vai restar 0, porque eu faço uma operação de subtração, desce 2. Aqui vai ficar, qual que é a tabela do 2 que dá 2? 1. Aqui, ó. Se eu for fazer a conta, eu vou achar quem é o dividendo. Vai ser, no caso, o meu valor do quociente, que é 61, vezes 2, mais o resto. Ele tem que ser igual a quanto? 122. Se ele for, aí tá certo, tá bom? Então, lembrando, divisão é uma operação matemática que expressa a relação de dividir algo em partes iguais. Eu tenho que lembrar sempre desse processo para eu entender como que eu faço a própria divisão em si, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bons estudos para vocês!